Rapaziada, vim trazer pra vocês aqui aqueles spoilers que ficaram faltando do nosso último capítulo, né? Nós vimos na madrugada de sábado que saíram alguns, eu já trouxe aquele primeiro vídeo que tá aqui no card, caso você não tenha visto, mas eu tinha prometido pra vocês, se saísse uma diferença, eu ia vir aqui comentar. E saíram mais 4 imagens e não podíamos deixar de fora. Então se você já tá curioso, quer saber os meus comentários, já deixa o dedo no like e se inscreve se você é novo por aqui. Isso é a primeira parte já pra gente começar bem. Agora, a segunda, eu já convido vocês também aqui na descrição a olharem a loja Zuz Metal, que tá com vários mangás lançamentos, inclusive Tokyo Revengers, inclusive muitos outros. Vão dar uma olhada, se vocês não conhecem ainda, vão conhecer, porque a loja é top demais. Mas vamos aos spoilers que eu sei que vocês querem saber, então eu venho trazer pra vocês aqui. O primeiro, eu já digo pra vocês, não tem nenhum sentido aparente aqui. Talvez seja o Patim, mas nós vimos o Mike, na sua versão criança, derrotando um menino gordinho. Não temos ainda informação se é o Patim ou não é, se é outra pessoa. Ficou meio irrelevante, pelo menos nesse primeiro momento, sem as informações. Essa é a primeira parte, né? Então, meio que nulo esse spoiler, porque não deu pra tirar muito, pelo menos ainda, né? Agora, a segunda parte, eu já começo a trazer aqui alguns pensamentos, pois nós estamos falando de uma imagem onde a gente vê novamente aquele possível pai do Mike, que agora, com algumas ideias que o pessoal foi comentando, eu já venho trazer pra vocês uma outra visão. Talvez aquele cara que apareça não seja bem o pai do Mike. Existe aqui já uma possibilidade que ele seja o pai do Takemichi, que está visitando, por exemplo, alguém no hospital, alguma coisa está acontecendo, e se encontrou de alguma forma com o Mike. Entregou inclusive um boneco de super-herói. E se vocês forem lembrar, a gente vê o Takemichi sempre agindo como um super-herói desde a sua infância. Talvez aqui uma pequena relação, se esse cara for um pai, por exemplo, do Takemichi. E essa pegada do herói que o Takemichi meio que herda, talvez aí do seu pai. Agora, tem sempre aquela possibilidade desse cara ser mesmo o pai do Mike e ter essa semelhança que a gente ainda não entende da onde que seria, caso ele seja mesmo o pai do Mike, se ele também tem alguma relação com o Takemichi. Já parou para pensar a bagunça que seria essa família Sano, Kurokawa, que é louca de bagunçada? Se a gente for colocar também a família Hanagaki no meio, se a gente colocar esse cara como o pai do Takemichi e como o pai do Mike, seria bem estranho, mas como a gente também nunca viu absolutamente nada da família do Takemichi, isso também seria possível. Uma outra vertente que eu já acho menos provável, mas eu já venho trazer para vocês também aqui essa ideia, é que esse cara, por ser a cara do Takemichi apenas com uma barbichinha embaixo, possa ser um Takemichi do multiverso, que já viajou no tempo tantas e tantas vezes para tentar consertar tantos problemas que ele nunca consegue finalizar de vez, que a gente está vendo uma versão alternativa de um Takemichi do futuro, mas nesse passado. Imagina que loucura! Com certeza ia bugar ainda mais a nossa mente. Agora, tem um outro spoiler aqui pra vocês, que é bem fofinho, pois a gente vê um possível Mike chorando, e muito. E não é aquele Mike bebê não, inclusive esse Mike bebê que eu comentei pra vocês no último vídeo de spoiler, ele pode até ser outra pessoa e não o Mike. Vocês já pararam pra pensar que essa criança chorando pode ser um Takemichi da vida? Acredito que a chance é baixa, já que tem aquele cobertorzinho que faz muita referência ao Mike, mas aquela criança também me traz uns tracinhos que pode ser o Takemichi. Mas voltando a esse foco agora, dessa nova foto, de uma criança chorando, eu acho que esse sim, realmente é o Mike, abrindo o bocão ali, bem chateado com a situação. Então é um ponto a se observar o porquê desse Mike tá chorando nessa imagem, já que ali ele já aparenta seus 8, 10 anos, seria talvez a notícia da morte da mãe do Mike. Inclusive a gente viu, né, nesse spoiler passado, uma mulher ali aparentemente dentro de um hospital com soro na veia, e a gente concluiu que é a mãe do Mike. Inclusive nos databooks, aqueles livros de informações, não foi traduzido ainda para o brasileiro, para o português no caso, né? Mas a gente já tem algumas coisas que foi traduzido informalmente para o inglês, e a gente conseguiu trazer também aqui algumas páginas no Twitter e tal. As informações é que a mãe do Mike morreu por doença, uma informação que o Ken Wakui cravou e deu pra gente se firmar. Não é uma informação que está dentro do mangá normalmente, mas está então nesses guias, dá pra considerar como oficial. E se a mãe dele realmente morreu por doença?
como a gente viu nesse spoiler que a mãe estava hospitalizada, pode ser que foi mais ou menos nessa idade que o Mike presenciou a morte dela e tenha aqui começado o seu impulso sombrio. Quem sabe a chavinha virou com a morte da sua mãe. É bem possível, já que a morte do Tinichiro só veio mais tarde e aquele primeiro momento que a gente tem agora a informação de um impulso sombrio do Mike com o Sanzu, naquele caso das cicatrizes da boca, foi já após a morte de seus pais. E falando do Sanzu, teve uma outra imagem, a quarta imagem que vazou extra, que mostra o Harushi, o Sanzu e o Baji lado a lado e rindo, tipo, emocionados ali, brincando juntos, que a gente tinha comentado anteriormente, inclusive, que aqui traz uma nova informação que eu gostaria de trazer para vocês, né? Se a gente for lembrar bem, aquele momento, o ato da cicatriz, dos cortes do Sanzu, a gente ainda tem aqueles buracos, pois a gente não sabe realmente de fato o que aconteceu. Nessa imagem nova, que é realmente, essa é a quarta imagem que vazou, a do Sanzu e do Baji já tinha vazado anteriormente, mas a quarta, nova, que eu tava querendo contar pra vocês, é uma imagem onde a gente vê o Mike de costa e o Sanzu com a boca sangrando, o que deve ter acontecido momentos antes da Senju chegar. Só que reparem um fato muito interessante, pode ser um erro do Kenakui, como pode ser algo, uma dica pra gente captar que tem algo a mais aí que a gente não sabia. Se vocês repararem nessa imagem, vocês vão ver que o Sanzu está com a boca toda ensanguentada e o Mike, mesmo de costa, está com as duas mãos limpas, sem nenhum tipo de sangue. Ou seja, abriu-se uma possibilidade aqui muito grande do Mike não ter feito nada ao Sanzu. E se isso for de fato uma informação concreta, nos remete aqui quem foi o responsável pelas cicatrizes do Sanzu, se não o Mike. Será que foi o irmão dele? Será que foi Tinichiro? Será que foi o Baji? Quem será que foi? Pois se não foi o Mike, aí a gente pode até colocar aqui no pensamento que pode ter sido o próprio Sanzu que esteja com um parafuso a menos, então, desde a infância, justamente por esses problemas que ele acabou encarregado, né? Pois ele era um ano mais velho que a Senju e tinha toda a responsabilidade nas costas de criá-la, já que seus pais eram ausentes e o Takeomi não tinha tempo para cuidar deles porque estava brincando de gangue. Então, são muitas coisas que devem acontecer nesse capítulo. Eu tive, assim, a sensação que eu não podia deixar de passar para vocês essas informações extras, essas páginas novas e essas informações que eu fui pegando, sim, com outras pessoas que foram ali jogando várias teorias, e a gente ali no Twitter vai recebendo muitas coisas e absorve as melhores sempre para trazer para vocês aqui. E se você concorda com alguma dessas teorias, o seu espaço é aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que vocês estão achando, e se você concorda, ou se você tem inclusive uma teoria nova do que está acontecendo. É muito importante, pois o capítulo vem terça e a gente quer saber de fato o que está acontecendo. Arco final, provavelmente a saga dos últimos capítulos, o final se aproxima e a gente está muito curioso para saber o que está acontecendo. É isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, valeu!